Vamos analisar a vitória sobre o Sport por 3-2, que foi sofrível, foi chorado. E o Fernando Diniz ainda faz um esforço para fazer o Vascaíno não sofrer. Se não bastasse o Vasco em si, o técnico faz um esforço danado de cagar a partida, mas graças ao Lucas Oliveira, desculpem, o Lucas Freitas, que sofreu um pênalti no terceiro gol e salvou em cima da linha. O Vasco não conseguiu deixar essa vitória escapar. Tudo isso já salve, galera do Vascão. Mais um pós-jogo pro canal Thiago Tocha. E antes de mais nada, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, espalhem pra geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm. Bom, Vasco 3-2 Sport. Quarta vitória do Vasco fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Olha que dos jogos que o Vasco venceu fora de casa, curiosamente, o mais sofrível. No São Paulo foi tranquilo. O São Paulo fez o seu gol já no último lance do jogo. Né? O Vasco estava 3-0, eles fizeram o gol no apagar das luzes. E contra o Santos, 6-0, então foi um tranquilaço. Agora o lanterna do campeonato. O Vasco tem esforço para ajudar o esporte. Fez 1-0 em uma boa jogada do Pumita, que o Nuno aproveitou. Mas a arbitragem também tentou ajudar os mandantes da partida com um pênalti. Mas mandrake que o Romário fazia quando estava na ativa, o cara sentiu que o Freitas iria tomar a bola dele, já que ele veio a velocidade da luz, e permitiu o contato, se jogou e o árbitro foi na dele, nem o VAR pelo jeito também foi, que não chamou, e o Lucas Lima converteu, mas o Vasco e passou a recuar, deixar a bola para o Sport, mas em um contra-ataque foi cirúrgico, que o Coutinho fez 2-1. E o primeiro tempo, como eu falei na análise do primeiro tempo, o Vasco não jogou bem, mas foi cirúrgico. E ainda foi, com 2 minutos, fez o seu terceiro gol, né? 2 minutos do segundo tempo, que o Freitas sofreu pênalti, que o Vaz converteu. Em vez de explorar o nervosismo do adversário, em vez de explorar o desespero do adversário, deu campo para o Sport, que pressionou, fez um gol em uma jogada de bola parada, que não deveria, no time nenhum, quase tomar um mais de escanteio, bola batida, ninguém subiu, e o Ramon Menezes se cabeceou. E o Sport pressionou a fim de empatar a partida. Só não empatou porque o Lucas Freitas, em cima da linha, tirou um gol do Sport. E um time que o técnico demora para substituir no segundo, os homens de ataque cansados, o Ryan e o Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, como preferir, que entrou ainda no primeiro tempo de uma entrada desleal, que não lembro o nome do jogador do Sport, deu no Jair, veio tomar um vermelho pela entrada maldosa. Sequer o juiz deu falta. Mas, se não bastasse isso, o Cocão e o Ryan pareciam que almoçaram comendo feijoada e ainda repetiram
de tão pesado que estavam, passaram a noite pelo cine privê da Band, sei lá o quê. Porque esses dois estavam totalmente pesados, improdutíveis. Ainda teve gente aí culpando o Vaete, culpando o Vaete, então, inacreditável. Tem o Matheus França, né, recém-contratado, perdeu de cara a cara com o Gustavo. Chutou, o Gustavo mandou para escanteio, quando ele podia dar aquela cavadinha igual do Coutinho fez contra o Santos, e o próprio CC fez contra o Santos. Perdeu aquele gol e ainda teve gente culpando o Vaete. Mas, apesar da pressão, o Vasco conseguiu resistir. Apesar da invenção, até ressuscitaram o Lucas de Oliveira, o amor da vida do diretor de futebol, Felipe, que mais uma vez não mostrou nada de produtivo. Terça-feira, fecha a janela de transferência. Será que vai dar tempo ainda de reforçar a equipe? Acho que, como o campeonato parou agora, serão 10 dias sem jogos, 11, quero dizer, para esses 2 últimos jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo, era o caso de demitir o Fernando Diniz e procurar um técnico que não inventa muito, um pardal que não inventa muito. Aliás, o Fernando Diniz, se ele fosse político, presidente, deputado, sei lá, criaria um dia no Valência, né? Porque se não fosse o gol perdido pelo atacante colorado na semifinal da Libertadores entre o Fluminense e o Internacional, Fernando Diniz não teria a Libertadores no seu currículo. Deve ser a Libertadores do Carioca de 2023, deve ser o único título da carreira do Fernando Diniz, se ele não se reciclar, se ele não mudar de concepção. Olha aqui, o criador do tic-tac, o Guardiola, não está funcionando mais porque os times já aprenderam como que se joga. E o Guardiola tem dito que vai ter estudado uma maneira diferente de fazer o time jogar. O Fernando Diniz não abraça com aquela convicção. Antes do jogo contra o Sport, houve várias publicações mostrando o aproveitamento péssimo do Fernando Diniz nos últimos trabalhos com o Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Mas, apesar o ideal era ele ser demitido, mas a gente sabe que ele não será, porque o Pedrinho e o Felipe são fãs de carteirinha do cidadão, que eu acho que vão esperar até a vaca ficar difícil e quase ir para o Brasil. Espero que não. Mas, pela convicção deles, será essa. Bom, boa atuação ofensiva do Pimenta, defensiva, a gente já conhece como é. Matheus França não deixou boa impressão pelo gol perdido. Espero que pelo menos eu tenha um trauma de pausa, porque a última que teve, que foi a parada da Copa do Mundo de Clubes, quando o Vasco voltou pior. Ficou um tempo sem vencer antes dos 6-0 contra o Santos, né? Bom, mas vamos esperar que o Vasco cale a minha boca e volte melhor, né? O alívio que o Vasco saiu da zona de rebaixamento, passou o Santos, passou o Juventude
e vai nessa pausa ficar na 15ª posição, 2 antes da zona de rebaixamento, e vai encarar na volta do Brasileirão. Antes do Brasileiro será o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo, que será um jogo complicado. Clássicos são sempre complicados. Clássico, tudo pode acontecer. O Vasco pode vencer, o Botafogo pode vencer, pode bater e ir para os pênaltis. Eu espero que pelo menos não dê muito dia de folga para... Ainda não vi a programação, espero que seja pelo menos só um dia de folga. E ficar martelando. Só que o Diniz não vai ser demitido, né? Mais uma vez inventou. A entrada do Lucas Oliveira, um exemplo de invenção. Espero que os colegas que estiverem lá em Recife questionem, porque na entrada do Lucas Oliveira, ela é uma coisa engraçada, né? Teve jogos que o Lucas Oliveira não era relacionado, foi agora, entrou no jogo. Vamos aguardar, esperamos agora que chegou, inclusive chegou nesse domingo, o Carlos Cuesta, com os recém-contratados. Vai dar muito tempo do Cuesta entrar no BID, né, na CBF, Fernando Diniz treinar, testar uma nova dupla de zaga, né, já chega do Moura na zaga, ele já como volante assusta, e pior ainda ele ser um zagueiro, né? Vai dar tempo também ele tentar aí que o meio-campo seja menos imprevisível, para que a bola chegue com mais velocidade e com mais opções no ataque. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Garante Real, aqui todos os TVs. Até o Despertava Vascaíno, com o primeiro tempo da coletiva, e a hora do almoço com o segundo tempo da coletiva, lá em Recife, após a vitória sobre o Sport. Até mais.